Fala pessoal, aqui é o Arthur, voluntário do Explica Enem, e seguindo aí nessa nossa jornada aí da geometria plana, hoje eu vou falar para vocês de polígonos, beleza? Então vamos lá, vou apresentar para vocês um sumáriozinho do que a gente vai falar, vou explicar o que são polígonos, a diferença do convexo para o côncavo, falar dos elementos, dos polígonos regulares, explicar a nomenclatura confunde bastante, falar um pouco sobre os ângulos das diagonais, a circuncisão e a inscrição desses polígonos. E depois tem umas questões livres para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí. O que são polígonos, né? Então, vamos ver aqui a definição do que são polígonos. Polígono é uma figura geométrica fechada, formada por segmentos de retas, uns ligados ao outro. Então, o que é isso? São todas essas figuras aí que estão na tela para vocês. Ou seja, são segmentos de reta ligados, formando uma figura fechada. Você pode ver aqui, ó, se eu usar o apontadorzinho aqui, ó, essa reta está ligada nessa, está ligada nessa, está ligada nessa, está ligada nessa, formando uma figura fechada. Ou seja, toda vez que tiver segmentos de reta ligados entre si e a figura for fechada, a gente tem um polígono. Show de bola? Beleza. Então, qual a diferença do polígono convexo para o côncavo? O bizu é você traçar uma reta, igual está nesses GIFs aí. Olha só, peguei um polígono aqui, tracei aqui uma reta qualquer. Peguei o ponto A, ponto B, tracei a reta. Não existe reta que eu possa criar dentro desse polígono que intercepte algum dos lados. Por isso, esse polígono é um polígono convexo, porque essa reta ela nunca vai interceptar algum dos lados. Já esse cara aqui, olha só, se eu fizer essa reta, que é a reta C e D, que vai aparecer aqui, ela vai interceptar pelo menos um dos lados. Então, se pelo menos um dos lados pode ser interceptado por uma reta, esse vai ser um polígono côncavo. Ou seja, para descobrir se é côncavo ou convexo, traçar a reta e ver se é possível que essa reta intercepte algum dos lados. A reta interna é o polígono, né? Beleza? Tranquilo. Falando disso, eu vou falar aqui para vocês de alguns elementos. Primeiro, o elemento mais óbvio aqui, né? O lado. O lado de um polígono aqui, eu peguei um ponto, peguei outro ponto, liguei e formei o lado. O lado aqui, no caso, é essa reta, uma das retas que forma um polígono. O encontro de duas retas que formam um polígono, ou seja, o encontro de dois lados, é o vértice. E se eu ligar vértices que não são adjacentes, porque, por exemplo, esse vértice é adjacente a esse. Ou seja, se eu ligar dois vértices adjacentes, eu tenho um lado. Mas se eu ligar vértices que não são adjacentes, eu vou ter aqui uma diagonal. Um ângulo interno aqui é o ângulo entre duas retas e o ângulo que está dentro do polígono, e o ângulo externo aqui é feito pela prolongação de uma das retas. Esse aqui é o ângulo externo. Beleza? Esses são os elementos principais do polígono. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora para vocês. Então, beleza. Mas antes de falar, tem uma definição muito importante. Ela cai bastante... tem bastante questões com essa definição. Ou seja, se uma questão falou para você que o polígono é regular, você já pode ter certeza de algumas coisas. Essas coisas são... ele possui todos os lados iguais e ele possui todos os ângulos iguais. Ou seja, ele é um polígono equilátero e equiângulo. Todos os lados são iguais e todos os polígonos, todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais. Beleza? Isso é importante na hora de fazer a resolução de questão. Agora vamos falar aqui da nomenclatura. A nomenclatura, primeiro que não existe polígono de dois lados, né? Porque com duas retas você nunca consegue fechar uma figura. Então o menor polígono que a gente tem é sempre um triângulo. E o triângulo, no caso, é um polígono com três lados. E um quadrilátero é um polígono com quatro lados. Beleza? Esses são os únicos especiais. O resto, o que você vai fazer? Você vai pegar o nome que dá, o nome que remete a 5, ou a 6, ou a 7, ou ao número cardinal, e vai juntar com o mono. Ou seja, o 5, o cardinal que se refere a ele é o penta. E aí você penta mais o gono, ou seja, pentágono. O 6, o cardinal que se refere a ele é o hexa. Então vai ser hexa mais gono, hexágono. E aqui, hepta, hepta mais gono, heptágono. Octo, octo mais gono, octógono. 9, Ena, Ena mais gono, eneágono. E assim por diante. Então a gente tem até aqui o 20, que é o icoságono. E no caso, o cardinal para 20 é Ico. Beleza? Tudo bem? Tranquilo.
Vocês vão ver que a gente vai fazer umas questões aí com eneágono e tal, vocês vão ver como é que é interessante saber essa nomenclatura. Beleza. Sabendo disso, vamos fazer umas continhas, tranquilo? Então, galera, é o seguinte. Ângulos dos polígonos. Então, os ângulos internos são esses ângulos que estão dentro do polígono, os ângulos externos são esses ângulos que estão fora, né? Os vermelhinhos aqui, feito pela interseção entre duas retas, entre dois lados do polígono, e o roxinho feito pela prolongação de uma dessas retas. Então, olha só, como é que a gente faz, por exemplo, para achar os ângulos internos, ou a soma dos ângulos internos, ou qualquer coisa dessa? Então, olha que interessante esse jeito da gente pensar. Se eu pegar um vértice aqui, eu ligar ele aos vértices adjacentes, beleza, eu gerei os lados. Mas se eu ligar a todos os vértices não adjacentes possíveis, então eu vou ligar nesse, vou ligar nesse, vou ligar nesse. Então eu vou ver aqui 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, quando eu tenho um vértice, se eu tiver um polígono de n lados, de um vértice eu posso sempre alcançar n menos 2 lados. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele tem 6 lados. Então quantos vértices não adjacentes ele tem? Ele tem n menos 2, que no caso é 4. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Certo? Então, eu posso formar no caso o quê? 4 triângulos. Puta, eu errei, velho. Como é que eu pauso essa porra aqui? Eu não sei pausar. Tá, não sei pausar, eu vou só cortar isso aqui. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 2 é 4. Tá. Voltando. Então, galera, vamos falar aqui agora dos ângulos internos. Como é que a gente pode calcular os ângulos internos, como é que a gente pode calcular a soma deles e essas coisas. Então, olha só, vamos pensar aqui quantos triângulos a gente pode formar dentro de um polígono. Porque se a gente souber quantos triângulos, a gente sabe que a soma dos ângulos do triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, a soma dos ângulos internos do polígono vai ser o número de triângulos que eu posso formar com esse polígono vezes 180. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Olha só, quando eu tinha aqui o hexágono, eu consegui fazer 4 triângulos, olha só. Porque eu peguei aqui um lado, e aí com esse lado eu fui montar todo... Eu peguei esses dois lados, na verdade, esse vértice, perdão. Peguei esse vértice aqui. E aí o que eu fiz? Eu vi quais eram as diagonais que eu poderia montar dele. Então eu tenho essa diagonal e essa diagonal. E essa diagonal com todos os triângulos, com todos os outros lados aqui ao redor dele, vão formar 4 triângulos. Ou seja, quando eu tiver um polígono de n lados, eu vou ter sempre n menos 2 triângulos. Então, se eu somar os ângulos dos n menos 2 triângulos, eu vou ter 180 vezes n menos 2, que é a soma dos ângulos internos aqui. Certo? Então, se a gente estiver falando de um polígono regular, todos os ângulos internos deles vão ser o quê? Vão ser iguais. Então, se eu somar todos esses ângulos iguais, ou seja, eu vou ter n vezes esse ângulo que é igual. Então, esse ângulo que é igual para o polígono equilátero, polígono regular, é a soma dele dividido por n. Ou seja, o ângulo interno de um polígono regular é n menos 2 vezes 180 dividido por n. Beleza? Tranquilo. Então, agora vamos falar aqui dos ângulos externos. Os ângulos externos, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Certo? Sempre, para qualquer polígono. Eu não vou demonstrar isso aqui com vocês podem demonstrar depois vocês mesmos, fica como exercício, ou então tirar dúvidas na plantão de dúvidas, mas é bem simples a demonstração, olha só. Você pode ver que o ângulo, a gente já sabe a soma dos ângulos internos, né? Então a gente sabe que o ângulo interno, ele é 180 menos o ângulo externo, certo? Então olha só, 180 menos B é esse ângulo interno aqui, 180 menos A é esse ângulo interno aqui, 180 menos C é esse ângulo interno aqui. Eu sei que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que A mais B mais C também vai ser 180. Ou 360, perdão. E aqui, por exemplo, no quadrilátero é a mesma coisa. Ó. Aqui é 180 menos B, 180 menos A, 180 menos B, 180 menos C. Aqui, 180 menos B, menos A, menos C, e assim por diante. Então, sempre a soma dos ângulos externos de um polígono vai ser 360.
Beleza, galera? Então, beleza. Já sabemos as somas dos ângulos internos, dos ângulos externos. Agora vamos falar aqui para vocês de diagonais. Quantas diagonais eu tenho num polígono? É essa formulazinha aqui. Mas como é que a gente chegou nessa formulazinha? Eu não vou demonstrar matematicamente para vocês, mas é bem simples de você pensar. Olha só, imagina que você tem um polígono de n lados. De quantas maneiras, já que a gente já sabe, já teve as aulas de combinatória, né? Eu sei que vocês assistiram todas. Então, de quantas maneiras eu posso escolher um vértice para fazer uma diagonal? N, né? Porque eu tenho N vértices num polígono. Beleza. Uma vez que eu tenho o meu primeiro vértice, quantos vértices eu posso escolher para que eu chegue, para que eu possa criar uma diagonal? Eu não posso escolher nem esse que está adjacente e nem o outro que está adjacente. Mas eu posso escolher todos os outros. Então, quantos eu posso escolher? N menos 3. Então, para cada N, eu tenho N menos 3 escolhas. Só que se eu fizer uma diagonal do ponto A para o ponto B, ela é a mesma diagonal do ponto B para o ponto A. É a mesma diagonal. A ordem não importa. Então, eu vou dividir por 2, porque a gente está contando duas vezes essas diagonais. Então, o número de diagonais que você tem em um polígono é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Tranquilo, galera? Então, beleza. Vou falar agora para vocês dos polígonos inscritos e circunscritos. Um polígono inscrito é quando todos os seus vértices estão dentro de uma circunferência, ou seja, a circunferência está em volta do polígono e os vértices que estão tocando aqui o perímetro da circunferência. Agora, um polígono circunscrito é quando a circunferência está dentro dele. Para a circunferência estar dentro dele, a gente tem aqui que o lado do polígono ele vai estar sempre em contato com o perímetro da circunferência. Ou seja, quando é inscrito é o vértice que está em contato, quando é circunscrito é o lado que está em contato. Essa é a grande diferença. E aí tem umas nomenclaturas interessantes, que elas caem também em bastante questão, que eu vou falar para vocês. O raio da circunferência circunscrita é esse aqui, raio, a gente chama de raio. Agora, o raio da circunferência inscrita a gente chama de apótema, que em geral é essa distância do centro da circunferência até o lado. Beleza? Esse é o apótema, que é o raio da circunferência inscrita. Tranquilo, galera? Então agora acabou por aqui essa aula de teoria e é só acompanhar aí para a aula de exercício que a gente vai fazendo exercício para poder fixar melhor essa matéria com vocês, beleza? Então, valeu, galera. Até mais. Boa noite aí e até a próxima.